Hoje eu estou com a missão de ministrar a palavra e hoje o pastor Mauro está aqui, né? O que, né, tudo muda, né? Mas amém, glória a Deus, que o Senhor me dê graça, amém? Eu tenho meditado na palavra, né, nos últimos dias, e o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito, né, da justiça própria, né, e a respeito da graça do Senhor e aquilo que nós precisamos para provar do melhor do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós podemos provar do melhor de Deus quando nós, de fato, renovamos a nossa mente. Passamos por um processo de transformação e de renovação da nossa mente. Porque quando nós somos renovados na nossa mente, nós podemos então, como diz Romanos capítulo 12, no versículo 2 diz que nós podemos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém. Eu creio nisso e eu creio que esse tem que ser o nosso alvo. Na última ministração que eu estive ministrando, né, eu falei muito a respeito disso, falei a respeito da justiça própria, e que quando nós somos tomados de justiça própria, acabamos então experimentando de um deserto que muitas vezes não há necessidade, não precisávamos ter passado, não precisávamos às vezes permanecer, e muitos estão lá e permanecem lá porque estão ainda cheios de justiça própria. No culto passado, pastor Mauro ministrou sobre aquilo que não pode nos separar do amor de Deus, né? E ele falou alguns pontos que me chamou muita atenção, eu fiquei meditando nesses pontos, né, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35, projeta para nós. Romanos 8, 35, a palavra do Senhor diz assim: quem nos separará do amor de quê? De quem? De Cristo, diga bem forte, do amor de Cristo. Aí ele começa a lista: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Versículo 38, ele continua dizendo, e ele fala assim, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderão, nem os poderes, próximo versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo assim: nada, diga assim mais forte, nada poderá me separar do amor de Deus. Amém? E foi essa a mensagem do último culto. E ao meditar nessa lista que o apóstolo Paulo então nos dá, ele fala de situações onde ele diz que essas situações não podem nos separar. No entanto, existe um paradoxo aqui, porque ao mesmo tempo que essas coisas não podem te separar do amor de Deus, essas coisas fazem com que você não experimente do amor de Deus. Então, eu foquei em algumas coisas, por exemplo, como angústia, tribulação, pessoas que muitas vezes, por causa da vida ou da morte, elas acabam se afastando de Deus. Então, a morte, muitas vezes quando morre um parente, e eles pensam: que isso? Por que Deus fez isso? E muitas vezes a visão errada a respeito de Deus, ou a resposta errada diante dessas circunstâncias, você pode deixar de experimentar aquilo que Deus tem para você. O que Paulo está falando aqui para nós é algo legal que nós temos para nossas vidas, algo que é de direito. Nós não podemos ser separados do amor de Deus, porque o amor de Deus para conosco é uma torneira aberta que lá do céu não é fechada. Muitas vezes nós impedimos de receber, nós somos às vezes aquele que interrompe a experiência desse amor, mas Deus não. Ninguém pode interromper o amor de Deus sendo derramado sobre nós. Você pode dizer amém? Então isso é importante,
Por quê? Porque hoje eu gostaria de ministrar para você a respeito de Jó. Jó foi uma pessoa que, inevitavelmente, na palavra, mostra como alguém que passou por experiências difíceis, por grandes acontecimentos de tribulações, um após o outro, e muitas vezes nós olhamos para a vida de Jó, e nós ficamos com o coração meio que angustiado, como que pode alguém, que é descrito dessa maneira, logo no início do livro, passar por tantas situações, como Jó passou. E Jó capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do, diga bem forte, mal. Fala assim: Jó era justo. Diga para quem está falando, fala assim: Jó era justo. Jó era alguém justo. Quando nós lemos o livro de Jó, nós precisamos ver essa descrição que o próprio Espírito Santo dá a respeito de Jó, porque Jó era declarado por Deus alguém justo. Tem um justo aí do seu lado? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é justo. Fala para ele assim: a palavra de Deus declara que eu e você, nós somos justos. Agora, apesar da palavra de Deus declarar Jó como alguém justo, ele então enfrenta uma situação completamente difícil, e que muitas vezes gerou na vida dele o quê? Confusão, e ele ficou muitas vezes sem explicação. Sem explicação. Por quê? Porque, presta atenção, logo depois você vai ver alguns amigos de Jó chegando perto de Jó, e eles começam então a falar muitas situações e muitas coisas, e começam a ministrar na vida de Jó. No entanto, essas ministrações, vamos chamar assim, que são ministradas através desses amigos de Jó, essas ministrações, elas são ministrações que vêm, ao invés de gerar conforto e consolo, essas ministrações, elas vêm para gerar peso, e apontar para Jó como alguém que estava provando algo, fruto de uma consequência de um pecado. Ao mesmo tempo que a palavra chama Jó de justo, os amigos vêm para mostrar: Deus está tratando com você por causa do seu pecado. Você sabe, isso é uma das coisas que muitas vezes pessoas passam. Nós passamos por situações difíceis, passamos por situações que são angustiosas, situações que são de tribulações, e muitas vezes, no meio dessas situações, pessoas aparecem para quê? Para mostrar para nós, ou para falar: será que não tem algo de errado com você? Será que não tem algo de errado na sua vida? E muitas vezes essas pessoas fazem o papel dos amigos de Jó. Agora preste atenção, mesmo que você seja alguém justo, isso não significa que não haja mais nada que precisa ser tratado na sua vida. Ou seja, tem coisas em nós que precisam ser tratadas. Uai, pastor, mas então nós não somos justos. Somos justos. A palavra de Deus declara isso. Mas não somos justos por causa de nós mesmos. Nós somos justos porque Cristo Jesus nos justificou. Você pode dizer amém? Amém? Diga aleluia. Fala assim: Cristo Jesus, diga mais forte: Cristo Jesus me justificou. Então, se nós olharmos na palavra, nós vamos ver que o obstáculo número 1 que Deus procura remover da nossa vida é o obstáculo da justiça própria. E Jó, o livro de Jó, se nós lermos o livro de Jó, nós vamos perceber que o assunto principal do livro de Jó, ele está muito relacionado ao tratamento de Deus para com a justiça própria. Deus gostaria de remover da vida de Jó todo tipo de justiça própria. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia
lá em Jó capítulo 1, versículo 6. E a palavra de Deus, então, nos mostra aqui no livro de Jó algumas abordagens que eu gostaria de falar para você. A primeira delas é Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Quem que veio? Diga bem forte: Satanás. Diga mais alto: Satanás. Veio entre eles, para quê? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás então respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Será que ele teme mesmo o Senhor? Será que ele realmente serve o Senhor? Aqui é o grande questionamento que muitas vezes nós sofremos. E muitas vezes nós somos testados. E o primeiro abordagem aqui desse livro é essa. É a abordagem de que Jó, ele foi testado para saber se ele iria perseverar ou não. Então, quantos não são testados? A Bíblia diz aqui que o diabo disse que Jó só era fiel porque ele era abençoado. Quantos aqui são abençoados? Diga amém. Pergunta para o irmão do seu lado: você é abençoado? A Bíblia diz aqui que se essa bênção, aqui é o questionamento de Satanás, se essa bênção fosse removida da vida de Jó, então Jó não conseguiria ser então fiel a Deus, não conseguiria honrar ao Senhor. Pelo contrário, o questionamento de Satanás era o quê? Se remover a bênção, ele vai blasfemar. Se remover a bênção, ele não vai permanecer. E todos nós, irmãos, diante das tribulações, diante das circunstâncias, nós temos a opção, vamos dizer assim, nós temos o momento e a oportunidade de dar a resposta certa diante do Senhor, diante dessas circunstâncias que nós estamos passando. Seja ela aquilo que o pastor Mauro falou no culto passado, a angústia, seja ela a perseguição, seja ela a fome, seja ela a espada, seja ela a vida ou até mesmo a morte. Diante de todas essas situações, nós precisamos entender que nós precisamos honrar o Senhor. Diga amém. Então, honrar o Senhor, precisamos dar as respostas certas. Nós muitas vezes não honramos porque não compreendemos as circunstâncias que estão à nossa volta. Não entendemos, assim como o próprio Jó não entendeu. Eu sei que muitos olham para Jó e talvez não teve a leitura do livro completo ainda e só leu o começo. E às vezes tem um entendimento do livro de Jó como Jó, alguém que foi vencedor desde o início. Porque logo de início ele já tem respostas que são positivas. Mas num contexto geral, a Bíblia diz que só no final é que Jó de fato tem a resposta certa. Lá em Tiago, capítulo 5, pega a sua Bíblia, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Pergunta para quem está do seu lado: você persevera firme? Pergunta para ele: existe perseverança na sua vida? Agora olha o que o texto diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A palavra não está falando para nós observarmos a tribulação de Jó. Não, a palavra está dizendo para nós observarmos o fim, a conclusão, o que se resolveu, o final da vida de Jó.
E a Bíblia diz que no final Deus foi bondoso e misericordioso. Fala para quem está do seu lado, fala assim: Deus é sempre bondoso e misericordioso. Diga assim: o Senhor é compassivo. Essa é a figura do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Jó, uma vez que Deus autorizou o teste, porque, presta atenção, o diabo não pode agir por si só, e Deus então autoriza o teste. A Bíblia diz então, lá em Jó, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Jó então começa a passar várias tribulações, uma em sequência da outra, e tudo no mesmo dia. Imagina isso. Então, olha o que o texto diz. Sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Versículo 14. Vou ler aqui. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Essa foi a mensagem que Jó ouviu. Jó ouviu essa mensagem, o servo chegou e falou: olha, fogo do céu está caindo sobre todo mundo, seus filhos morreram, o gado foi espalhado. A Bíblia diz que no mesmo dia, Jó perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, e ainda ficou enfermo de uma doença terrível, que não dava para se aproximar de Jó. Por quê? Porque tinha feridas purulentas, que ficavam expostas e fediam muito. E a Bíblia diz que ele então esfregava com caco, com telhas, para coçar aquelas feridas. Era algo terrível que estava acontecendo com Jó. Agora, se nós olharmos o texto, nós vamos perceber no seu contexto, lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, que a Bíblia, ela mostra uma visão que Jó tinha a respeito também daqueles acontecimentos. E olha o que a Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e, diga bem forte, adorou. Diga mais forte, adorou. Agora, olha o versículo 21. E diz: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Presta atenção. Jó aqui, ele estabelece para nós algo que não é muito bom. Então, eu já participei de alguns velórios, e eu mesmo já fiz velório, onde eu li esse texto de Jó. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Você sabe, esse texto ele está errado. Mas, pastor, como assim o texto está errado? Está errado. Você sabe, a Bíblia toda, ela é palavra de Deus, diga amém. Mas existem coisas que não é para mim e para você. Existem coisas que não é endereçadas para mim e para você. E Jó, ele estava falando de um contexto que ele não sabia. Ele estava falando de algo que ele não estava entendendo. Ele estava falando a partir de um ponto de vista. Agora presta atenção. É verdade que Deus deu para Jó? Sim ou não? Deus deu tudo para Jó que ele tinha? Sim ou não? Sim. Mas é verdade que Deus tirou tudo? Não. A Bíblia diz que Deus deu, mas quem tirou foi quem?
O diabo. O diabo foi quem tocou em Jó. O diabo chegou incitando a Deus, e Deus falou o quê? Você pode ir, você tem liberação, só não tira a vida. Mas a Bíblia não diz que Deus é quem tirou, mas Jó, no seu entendimento, ele estava falando o quê? Deus tirou. Deus deu e Deus tomou. E aí nós temos um problema sério, porque Jó, ele estabeleceu uma teologia que é um problema. Qual que é o problema? Jó era íntegro, Jó era reto, e Jó era alguém temente a Deus. E Deus estava tratando agora com Jó. Deus estava executando juízo. Eu acho que a iluminação aqui está enfraquecendo. Ah, tá. Então tá bom. Porque eu senti escurecendo aqui e achei que estava queimando. Então tá bom. Onde que eu estava? Até distraí agora. Então preste atenção. Eu fui acho que deve ter uns 3 meses, eu fui fazer um velório de um pai e de uma irmã da nossa igreja. E cheguei lá, uma pessoa falou assim para mim: pastor, essas coisas acontecem, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. A morte de um senhor, um senhor estava vindo para sua casa depois de um dia de trabalho na sua moto, e veio um caminhão desgovernado e atropelou. E aí alguém falou: pois é, pastor, mas Deus sabe todas as coisas, é da vontade de Deus. Deus quis que fosse assim, a gente tem que aceitar. Preste atenção, muita gente dentro da igreja, ele vive diante de circunstâncias difíceis e terríveis, e eles atribuem aquela causa a Deus, estão fazendo como Jó, atribuindo o tomou a Deus, só que não foi Deus quem tomou, foi o diabo que tomou. Agora preste atenção, se Deus está no negócio de colocar câncer na cabeça de criancinha de 2 anos, nós estamos com um problema sério. Se Deus está no negócio de separação de casamento e de família, colocando filhos nas drogas, colocando gente no álcool dependente, causando acidente na sua vida, se Deus é o responsável por isso, eu quero te dizer, nós estamos fritos. Nós estamos com um problema seríssimo, porque quem pode contra Deus? Se aquele que é o seu Salvador está causando isso na sua vida, que esperança você tem? Preste atenção, esse é o grande problema. Deus não causa essas coisas. Deus não é o responsável pela enfermidade, Deus não é o responsável pela doença, Deus não é responsável pelo acidente. O próprio Jesus chegou para os discípulos, e ele reuniu os discípulos e falou o que para os discípulos? No mundo tereis aflições. Faz parte deste mundo, faz parte do mundo, porque o mundo jaz do maligno. O diabo está solto, o diabo tem um governo deste mundo, e vocês estão no mundo. E a Bíblia diz lá em João, que Jesus então faz uma oração para o Pai, e essa oração é o que, Pai? Eu não os peço que o tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Por quê? Porque no mundo existe o mal. A sua oração tem que ser o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito o diabo agir na minha vida. Eu não aceito a enfermidade, eu não aceito essa circunstância, eu não aceito. Você tem que se posicionar e entender que Deus não está do lado de lá, Deus está do seu lado. Você e o Senhor são uma equipe só. Você não está dividido, você não está separado de Deus. E por isso, atribuir a Deus todo tipo de circunstância que acontece com você pode ser um problema seríssimo. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver alguns exemplos. Então, de textos da palavra de Deus, que não são destinados a nós. Então, quando Jesus ele chega lá em Mateus, e ele fala raça de víboras, você acha que isso é para mim e para você? É palavra de Deus? Sim ou não? É palavra de Deus, mas é para mim e para você? Diga não. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: você não é raça de víboras.
Fala assim: você é justo. Amém? Não é para nós essa palavra, é a palavra de Deus, mas não é aplicado para mim, para você. Amém? Agora, quando você vê lá na palavra de Deus, o Senhor Jesus conta uma parábola, e Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você acha que essa palavra é para mim e para você? Hã? É a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, mas não é para nós. Nós somos justos, nós não fazemos parte desse grupo. Diga amém. Então, nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo é para mim e para você. Muitas das coisas o Senhor colocou para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos aprender com erros, para que nós pudéssemos então nos posicionar de maneira diferente, para que nós pudéssemos entender que nós fazemos parte de um outro grupo, o grupo daqueles que foram justificados. Amém? Esse é o grupo que nós pertencemos. A Bíblia fala, né, se você for ler lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, projeta para mim. Mateus capítulo 4, versículo 6. Você vai ver que nesse texto, a palavra de Deus ela é dita. E olha o que diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o versículo 7, o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor. Preste atenção, o diabo, ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do diabo, para a pessoa errada, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Você está entendendo? Essa palavra não era para Jesus, mas o diabo estava querendo aplicar ela para Jesus, num contexto errado, numa situação errada. Eu sei que tem muita gente que ele anda dando ouvido para tudo que é palavra. Não, falou que é de Deus, falou que está na Bíblia, você já aceita. Preste atenção, não saia aceitando tudo. Você precisa entender que tudo que o Evangelho diz a meu e a seu respeito é verdade. Mas nem tudo que está na Bíblia é para você. É para você aplicar para você. É para você viver condenado. Tem pessoas que ele pega a Bíblia lá no Antigo Testamento e ele usa ela para condenar você. Preste atenção, não aceite isso sobre você. Existe uma nova aliança. Existe uma nova mensagem para mim e para você. Nós somos justificados. Agora, existe um tipo de condenação que o diabo sempre vai tentar trazer nas nossas vidas. Qual que é a condenação? Muitas vezes você está passando por uma situação difícil e o diabo vem com uma pergunta: como que pode? Você é uma pessoa de Deus, você está na igreja e está passando por isso? Como que é isso? Se tu fosse filho de Deus, como o diabo fez com Jesus, se você de fato, fosse alguém justo, será que você estaria passando por isso? Será que você estaria sofrendo essa situação? As perguntas, muitas vezes é a maneira como o diabo usa para levar você a decair da fé. O diabo faz perguntas para você, foi o que ele fez com Jesus aqui em Mateus. Se tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus? No capítulo 3, versículo 17, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz no capítulo 3, versículo 17? Projeta para nós. A Bíblia diz assim, que uma voz, capítulo 3, 17, e eis que uma voz dos céus, que dizia o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito nenhum discípulo. Quantos aqui são novos convertidos? Levante sua mão. Tem um ano de convertido, levante sua mão. Alguns,
Preste atenção, você já é filho amado de Deus. Eu quero te dizer, Deus já tem prazer em você. Já tem. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Simplesmente é a palavra de Deus liberada sobre você. Diga amém. Então é assim que a palavra de Deus diz. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus para Jesus foi essa. E o que aconteceu? O diabo chegou e questionou Jesus 3 vezes. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui, que os anjos vão te segurar. Se tu és o Filho de Deus, se tu é mesmo esse crente, se tu foi transformado no encontro, se tu recebeu o Espírito Santo. É tocantinense, né? Usa tu. Presta atenção. No início, quando eu cheguei na videira, isso tem 15 anos, e eu lembro até hoje, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo lá no encontro. Falei em línguas e recebi muito do Senhor, e eu lembro que depois de algumas semanas, aquilo logo se esfriou, e eu fiquei mais ou menos 1 ano, sem experimentar, desacreditado daquela experiência que eu tive lá no encontro. 1 ano. Eu olhava para todo mundo, via os irmãos orando em línguas. Eu vinha para as vigílias, os irmãos orando em línguas, e o pastor falava, vamos orar em línguas, e todo mundo orava, e eu falava assim, meu Deus, ou tem alguma coisa errada, ou está todo mundo mentindo para mim, ou eu realmente, não estou percebendo aquilo que Deus fez na minha vida. E eu comecei a buscar, e eu lembro que nada acontecia, e isso foi 1 ano mais ou menos. E um dia eu estava sentado ali naquele canto, e ouvindo a mensagem, eu lembro até hoje, foi uma mensagem sobre dízimo e oferta. Dízimo e oferta. E era o pastor Ézio, lá de Gurupi, que estava compartilhando essa palavra. E ele compartilhando sobre dízimo e oferta, e eu chorando lá no canto. Fazia parte da rede de adolescentes na época. Chorando. E eu estava num momento ali que Deus estava fazendo algo na minha vida, tinha acabado de chegar do retiro, e eu chorava muito. E de repente o pastor Mauro levantou para vir pregar, e quando ele pegou no microfone, ele só falou assim, eu sinto que Deus quer batizar alguns com o Espírito Santo hoje. Só foi isso. Eu já levantei lá e já vim orando em línguas e vim para frente orar em línguas. Parecia que Deus tinha preparado aquele momento. E depois daquele dia, eu entendi algo. Que nós precisamos rejeitar toda voz do diabo na nossa mente. Hoje, quando eu ensino para os irmãos a respeito do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, eu falo para eles, o diabo vai fazer perguntas para você. Será que foi verdade isso? Será que você recebeu mesmo? Será? Não aceite o será. Aceite a palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra que Deus já liberou. Deus já liberou uma palavra sobre você. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado e falar assim, Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. E quando o dinheiro acaba, e quando pessoas saem da sua célula, do seu discipulado, da igreja, muitas vezes o diabo vem e fala o quê? Será? Se você realmente estivesse em dias, isso não teria acontecido. Será? Se avalie. É a mensagem do diabo. E quando Jesus está lá no deserto, o diabo também fala o quê? A mesma coisa, será? Quando João Batista vai preso, o próprio João Batista diz o que para Jesus? O Senhor é o mesmo, aquele que nós devemos esperar, ou vai vir outro? A pergunta, para tentar tirar do centro. A resposta de Jesus é muito interessante, porque Jesus diz o que? Os enfermos são curados, os cegos enxergam, os coxos andam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus tinha certeza daquilo que ele era no Senhor, e de que lado o Senhor estava. Sabe, até Jesus foi alvo de acusação e de condenação. Nos dias das aflições,
vão tentar condenar e acusar você. Agora, tem que entender que Deus não está na posição do adversário. Deus está no seu time. Você pode dizer isso? Fala assim bem forte: Deus está no meu time. Então, diante das circunstâncias, o que eu devo fazer, pastor? É simples: levanta a sua voz e diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu continuo aqui, Senhor, crendo na tua palavra. Eu continuo crendo naquilo que o Senhor falou para mim. Meus olhos estão no Senhor. Agora deixa eu te contar um segredo: todo mundo passa por tribulação, todo mundo vai ser testado, todos nós seremos testados, e nós precisamos dar as respostas certas. Romanos 8:31, projeta para mim. Nós precisamos crer nessa palavra, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Vamos recitar a segunda parte do versículo juntos? Vou contar de 1 a 3. 1, 2, 3 e... se Deus... mais uma vez. Se Deus... mais uma vez, bem forte. Se Deus... quem será contra você? Se Deus é por nós, se Deus é aquele que me justifica, quem pode contra Deus? Eu e o Senhor já somos vitoriosos nessa batalha. Não existe perder, não existe derrota, porque eu e o Senhor, nós somos mais fortes. Diga amém. Essa é a nossa esperança. Não creia que Deus anda colocando situações de morte, de doença em você e nas pessoas que você conhece. Não é o Senhor que faz isso. Mas preste atenção: se é o diabo que está por detrás dessas coisas, então há uma esperança para nós. Então existe uma batalha para ser vencida. Mas se é Deus, eu quero te dizer, não tem nada do que você possa fazer que possa mudar isso. Você está entendendo? Por isso Jó precisava entender. Jó precisou passar por isso para ele entender que não era Deus que estava fazendo isso. Salmos, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia conta uma situação de Davi, uma situação, talvez uma das situações mais difíceis da vida de Davi. E a Bíblia diz o posicionamento que Davi teve diante dessas situações. E olha o que a Bíblia diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus... Quantos aqui tem Bíblia de papel aí? Você tem Bíblia de papel? Ou no celular? Tem um tema em cima desse versículo. O tema é o seguinte: Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Um momento onde o seu reino estava sendo tomado pelo seu próprio filho. E a Bíblia diz que Davi recorre ao Senhor e ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Olha a confiança que Davi tinha no seu Deus. Diante das situações difíceis, o que você tem declarado? O que você tem falado a respeito de Deus? Você tem colocado Deus na posição contrária? Ou você tem falado: Senhor, eu sei que isso está acontecendo, mas na hora que o Senhor levantar, isso aqui já é vitória certa. Na hora que o Senhor abrir a boca, isso aqui nós já vencemos. Essa é a confiança de Davi diante
de um momento onde o seu próprio filho, a palavra Absalão significa Absalom, ou seja, pai da paz. Era algo profético que Davi tinha para com Absalão, seu filho. O pai da paz estava fazendo guerra, causando motim, tentando dar um golpe de estado no seu próprio pai. Isso mostra a expectativa que Davi tinha para com seu filho, mas esse seu filho, agora ele estava se levantando contra o pai. É uma situação complicada, mas Davi se levanta para falar: Deus vai me salvar dessa situação, eu não vou guerrear contra o meu próprio filho, Deus vai trazer salvação para essa situação. Eu não vou me levantar contra o meu filho, Deus vai me tirar dessa encruzilhada, Deus vai me tirar de ter que tomar uma decisão ruim. Você está entendendo? Essa tem que ser a nossa confiança em Deus. Agora preste atenção, o livro de Jó também possui uma outra abordagem que é importante nós entendermos. A abordagem que mostra que o problema de Jó foi causado pelo seu sentimento de condenação e medo. Ou seja, eu vou traduzir para você: Jó tinha uma expectativa do mal. Expectativa do mal. Olha o texto lá de Jó, pega a sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. A Bíblia diz que Jó, ele vivia com medo. Com medo de quem? Com medo de Deus. Ele vivia com medo de Deus pesar a mão. Aquilo que eu temo me sobrevém. Ou seja, eu tinha tanto medo disso acontecer. Olha aí, ó. Aconteceu. Isso daqui era o que eu mais temia. Olha aí. Ele havia uma expectativa do mal. Por quê? Porque ele tinha aquela crença: Deus deu, Deus tirou. Você sabe, tem gente que ele é tão abençoado, que muitas vezes chega alguém para ele e fala assim: rapaz, mas só tem bênção na sua vida? Aí logo ele fica acusado. Ele fala: vixe, é mesmo, né? Só tem bênção. Aí ele já começa a se preparar para quê? Para a hora do Deus que toma, o Deus que tira, o Deus que pesa a mão. Porque não pode ser só coisa boa. Você sabe, existe umas igrejas que elas pregaram muito tempo só isso, né? Ó, você pode ser abençoado, mas tem um limite. Tem um limite. Deus também tem que tratar com você. E tem gente que ele se orgulha até dos desertos que ele passam, né? Passa por deserto, e quanto maior o deserto, mais ele conta a vantagem do deserto. Presta atenção. A glória é você sair do deserto. A glória é você vencer as circunstâncias com Deus. E falar para Deus: Senhor, o Senhor me livrou disso aqui. Me livrou das mãos do diabo, me livrou dessas circunstâncias que o diabo gerou. Está entendendo? Isso é que tem glória. Agora preste atenção, a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Todo tipo de bênção já está sobre a sua vida. Todo tipo de bênção. Você já é abençoado. Eu gosto de dizer isso: você é terrivelmente abençoado. Você pode dizer isso para quem Deus vai dizer: você é terrivelmente abençoado, irmão. É bênção demais, é bênção abundante, derrama. E é isso que você tem que declarar a seu respeito. Não viva uma expectativa de coisa ruim acontecer com você. Jó vivia com medo de Deus pesar a mão. Por que muitos crentes vivem com medo de Deus? É porque enxerga Deus como Jó enxergava. Enxerga Deus como um Deus cruel, um Deus que pesa a mão, um Deus que trata, um Deus que não quer ver a tua alegria. Preste atenção, Deus é Pai. Não olhe para esse Deus carrancudo que muitos pregam. Não, nosso Deus, Ele quer o melhor para nós. O próprio Jesus ensinou para os seus discípulos: se você, que é mau, quer dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus que é bom. Ele vai te dar todas as coisas. Está entendendo? Como o texto que o pastor Mauro leu no culto passado, de Romanos 8, que fala o quê?
que se Ele foi capaz de dar o seu Filho, não nos dará também todas as coisas? Esse é o nosso Deus. Creia nesse Deus. Não creia no Deus do medo. Não creia no Deus que você tem que viver amedrontado. Pastor, mas será que Jó tinha mesmo esse medo? Será que ele vivia nessa expectativa? Projeta para mim Jó, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Aqui não tinha acontecido nada ainda com Jó. Não tinha acontecido nada. E olha o que a palavra de Deus diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Sacrifícios, holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Presta atenção. Jó nem sabia se tinha pecado. Ele já fazia de forma preventiva. Ele ficava prevenindo, porque ele vivia amedrontado, vivia com medo de Deus. Meu Deus, se Deus, olhar para nós e encontrar uma falha, nós estamos fritos. Nós podemos ser, passar por uma situação difícil. Então ele vivia sacrificando continuamente, como diz a palavra. Preste atenção. Uma vez alguém falou assim para mim, pastor, Deus dá somente aquilo que a gente sonha, não é? Eu falei, irmão, eu não sei onde isso está escrito, mas eu quero te dizer algo. Na minha vida, Deus deu além do que eu sonho. Muito além do que eu sonho. Todas as coisas, a maioria das coisas que acontecem na minha vida, eu nem sonhei, e nem sonhei com a proporção do que eu tenho. E é assim, o nosso Deus, Ele sempre vai dar além do que você sonha. Esse tem que ser o Deus que nós cremos. O nosso Deus é assim. Então, uma vez, minha esposa foi visitar uma empresária, aqui em Palmas, e ela chegou lá no escritório dessa empresária, a recepcionista falou assim, você que é a profeta que veio profetizar hoje? E ela falou, não, eu sou pastora, mas... Aí a moça interrompeu, mas você vai profetizar hoje? Ela falou, se Deus der a profecia, eu vou profetizar. E ela entrou, foi lá, conversou com a empresária, e ela tinha ido lá para conversar, e ela então ofereceu uma ajuda num evento que elas iam fazer nos Kids, e deu algumas pipoquinhas. E beleza, ela foi embora e tal. Aí, alguns dias atrás, eu estava conversando com os irmãos, e eles falaram assim, pois é, tem uma empresária aqui em Palmas, e ele falou dessa empresária. Tem uma empresária aqui em Palmas que vai uma profeta todo mês lá. Todo mês há uma profeta lá profetizar na vida dela. E a última profetada que ela deu, ela chegou lá e profetizou que a sogra ia morrer e que ia acontecer algo terrível com ela. E ela saiu de lá com uma oferta de 40 mil reais. Eu falei, meu pai do céu. Minha esposa foi lá, orou, abençoou a mulher, a outra foi lá e amaldiçoou. Falou que a sogra ia morrer, ela deu 40 mil. Eu falei, deve ser a sogra, né? Mas preste atenção. Por que eu estou te contando isso? Porque as pessoas dão mais crédito à maldição do que à bênção. Falar isso daqui que nós falamos, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai prosperar você, que você vai crescer, que você vai avançar, que Deus é bom, Deus é sempre bom, isso não dá ibope. O que dá ibope? É você chegar e falar assim, eis que eu estou vendo, tem um carro capotado lá na Teotônio, e eu vejo você lá dentro. Aí a pessoa logo, pega a carteira, a oferta, pega a carteira, dizima, e ela vai, faz tudo. Por quê? Faz como Jó. Jó tinha medo. E Jó fazia o quê? Sacrificava, com medo. Vê lá se Deus quer isso de você, irmão. Não, Deus quer que você tenha um coração grato, porque Ele é bom. É isso que Deus quer. Você não tem que vir entregar aqui por medo. Medo de Deus.
Não, não faça isso. Eu gosto de falar isso. Meu pai disse que não. Mas uma vez, ele tinha acabado de comprar um carro novinho. Aí ele foi viajar para uma cidade. Aí chegou lá, tinha uma semana que comprou o carro, ele chegou e bateu o carro. Bateram nele, né? Aí ele ligou para o seguro. Só que antes dele ligar para o seguro, ele me ligou. Ele disse que não lembra disso. Aí ele me ligou. Ele falou: Alex, oi pai. Não, estou aqui e tal. Estava andando aqui, o carro bateu. Me passa a tua conta aí que eu vou transferir o dízimo. Aí eu: não, como é que é? O carro bateu? O carro bateu aqui, mas eu deixei esse dízimo lá em casa. Está lá, eu já separei para dar o dízimo. Eu falei: não, pai, liga para o seguro, resolve. Quando o senhor voltar, o senhor vem e entrega o dízimo. Eu não vou aceitar isso, não. Mas o que estava na cabeça dele? Eu bati o carro porque eu não dei o dízimo. Olha, o entendimento, é o entendimento. Deus pesou a mão. Deus colocou o cara embriagado aqui para bater no meu carro porque eu não dei o dízimo. No dia certo. Preste atenção, esse não é o Deus que a gente serve, irmão. Nosso Deus, Ele é bom, Ele não quer bater o seu carro. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: Deus não quer bater seu carro, irmão. Amém? Agora, preste atenção. Você sabe por que Jó passou por tudo que ele passou? Olha para mim aqui. Jó passou por tudo que ele passou porque ele não tinha um advogado junto ao Pai. Pastor, nós não podemos passar por situações difíceis? Podemos, mas não mais na proporção de Jó. Naquilo que Jó passou, você não pode mais passar. Você pode passar por tribulações, por aflições, situações difíceis, mas não na proporção de Jó. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não, diga, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jó não tinha isso. Jó não tinha o que eu e você temos agora. Se você for olhar no livro de Jó, você vai ver Jó clamando por um intercessor. Por favor, um anjo aí intercede. Um anjo aí paga o meu resgate. Jó clama isso no livro, porque Jó já tinha o entendimento que precisava ser resgatado. Mas nós temos um Redentor. Você pode dizer isso bem forte, fala assim: eu tenho um Redentor. Diga assim mais forte: o meu Redentor vive. A Bíblia, no livro de Jó, e eu estou encerrando, diz que até o capítulo 3, você vai ver falar no diabo. Depois do capítulo 3, você só ouve falar dos amigos de Jó. O diabo sai de cena. Você sabe por quê? Porque amigos como os amigos de Jó, não é necessário o diabo. A Bíblia diz que eram 3 amigos: Zofar, Bildade e Elifaz. Esses 3 amigos de Jó, eles vieram para confortar Jó no momento difícil que ele estava passando. Mas depois no livro de Jó, Jó fala que eles são confortadores miseráveis. Esse foi o testemunho de Jó ao ouvir a mensagem desses 3 amigos. O primeiro amigo, Elifaz, ele era aquele que tinha para trazer a voz da experiência. Ele dizia: a experiência diz, eu tenho visto que pessoas que passam por isso, é pessoas que estão debaixo de pecado. Quantas pessoas não pregam dentro das igrejas, falando de experiências,
falando simplesmente de coisas que ele passou. Nós não estamos aqui para pregar experiência, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. A experiência, ela tem que estar de acordo com o Evangelho. Mas pessoas que só falam de experiências, elas podem trazer um monte de confusão, porque a experiência funciona para mim, em alguns momentos, mas pode não funcionar em outros. Para o outro irmão pode funcionar, mas para o outro não, porque é experiência. Mas quando nós vamos para a palavra, ela é verdadeira sabedoria do céu. Tudo que está na palavra vai acontecer na sua vida. Você pode pegar a palavra e pode declarar ela, que ela vai se tornar uma verdade dentro de você. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O primeiro foi Elifaz, aquele que representa a experiência. Mas o segundo é aquele que representa a tradição. Eu acompanhei um casal lá na videira do Luzimangues. E esse casal, eles vieram de uma igreja tradicional, igreja bem tradicional. E eles falavam para mim, e eu geralmente no culto, eu de vez em quando dava uma confrontada neles, né? Naquilo que eu entendia, porque eles conversavam muito comigo. E aí um dia cheguei neles e falei assim: mas vocês são capazes de acreditar no que a vovozinha de vocês ensinou? E vocês não têm capacidade de acreditar naquilo que é claramente escrito na palavra. Está escrito aqui. Mas você prefere ficar com aquilo que a sua avó ensinou para você lá atrás, que não está escrito. Esses irmãos estão até lá hoje, disseram que vão criar os filhos na videira agora, né? Olha que benção. E um dia eles me chamaram na casa deles, fizeram um jantar para mim. Cheguei lá. Nesse dia eles queriam só me colocar no paredão, né? E me convidaram já armados. E eles começaram a me questionar sobre os dons espirituais, porque eles não acreditavam. E começaram a questionar: ah, pastor, eu não acredito na oração em línguas, eu não acredito nisso, eu não acredito, como que pode? Eu acho que isso já passou, e não sei o quê. E aí conversando, eu argumentando com eles, e aí de repente ela soltou uma pérola para mim. Ela falou o seguinte: eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, pastor, que eu levitei. Eu acredito que pode levitar, mas orar em línguas, pastor? É a experiência. É a experiência e a tradição, né? Porque com relação à crença dela, ela acreditava só naquilo que ela tinha experimentado, mas não acreditava naquilo que está escrito. Mas com relação ao que estava escrito, ela acreditava no que a vovozinha estava falando. Tradição. Preste atenção, nós não andamos pela tradição. Tem tradições que são boas, mas nós andamos pela palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho que nós queremos. E o último era Zofar. E esse aqui, ele representa o legalismo, a lei. Todos eles, presta atenção, eles apontavam um dedo para Jó e falavam: Deus está tratando com você por causa do seu pecado. Deus está tratando com você porque você não é uma pessoa íntegra e reta. E vinha a acusação na vida de Jó através dos seus amigos. Mas a Bíblia diz que por causa dessa mensagem, tem gente que diz: pastor, eu acho que nós deveríamos pregar mais na igreja, os pastores deveriam pregar algo diferente da graça, algo que bate um pouco mais, pastor. Sabe como que é? Aquele negócio que vem para, né, descer o cacete na muleira, né? Como diz o outro. E aí, a Bíblia diz que Jó ouviu esses três pregadores, o da experiência, o da tradição e o da lei. E a reação de Jó está lá no Jó capítulo 29. A Bíblia diz que Jó dá algumas respostas. E as respostas de Jó, Jó capítulo 29, versículo 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e diz: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava,
quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. E se você continuar lendo o capítulo 29, presta atenção, você vai ver que Jó menciona ele mesmo 40 vezes. Porque depois de você ouvir experiência, ouvir tradição e legalismo, a sua resposta vai ser o contrário. A sua resposta não vai ser arrependimento, a sua resposta vai ser justiça própria. Você vai se encher de justiça própria e vai fazer como Jó. Eu era bom, as minhas obras eram boas, eu era alguém maravilhoso. Não é essa a mensagem que nós queremos. Nós queremos aquela mensagem que vai levar você em direção ao Senhor sempre. E não aquela mensagem que vai achar que Deus está longe de você, que Deus roubou a sua coroa. Não, Deus é aquele que te dá todas as coisas. Deus não é aquele que toma. Se nós pudéssemos resumir o livro de Jó, nós resumiríamos da seguinte maneira: Deus deu, o diabo tirou e Deus restituiu 2 vezes mais. Essa é a mensagem do livro de Jó. É assim que nós precisamos ver o nosso Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé onde você está. Projeta para mim Jó capítulo 32, versículo 2. O último amigo de Jó, o quarto amigo de Jó, Eliú. A Bíblia diz que ele então se levanta e ele diz assim: acendeu a ira de Eliú, filho de Baraque, o buzita, da família de Irão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que? Mais justo do que? Toda vez que você é cheio de justiça própria, você condena o Senhor. Você se coloca numa posição de melhor do que aquele que é o Senhor. Versículo 3 ainda diz assim: também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Aqui estava todo mundo errado. Jó estava errado porque se encheu de justiça própria, mas os seus amigos estavam errados porque estavam condenando e acusando. Quando nós vivemos debaixo de justiça própria, nós sempre vamos nos desviar do melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe, essa é uma noite de você remover da sua vida todo vestígio de justiça própria dentro de você. Todos nós temos, como eu te falei, numa das palavras que eu ministrei, o Senhor, a Bíblia diz que depois do pecado, o homem se cobriu com cintas de figueira, mas depois o Senhor desceu e fez roupas de pele de cordeiro, e vestiu o homem e a mulher. Mas a Bíblia não diz que Deus retirou as cintas. Haviam 2 vestes, as cintas de figueira, mas existia a pele de cordeiro. Dentro de você existem 2 justiças agora: a justiça de Deus e a justiça própria. E você precisa resolver, diante da circunstância, o que você vai aplicar na sua vida. Você vai apelar para a justiça de Deus, de que o Senhor é o que te justifica, de que o Senhor é o seu justificador, o redentor, aquele que te salva, ou você vai tentar se justificar? Eu queria que, para encerrar, só projetasse para mim Jó, capítulo 40, versículo 7. E a Bíblia diz que Deus então, Ele se levanta e Ele diz: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Versículo 8: acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Quando você diz que você é bom demais para passar por isso,
achando que Deus é aquele que está realizando algo em você, achando que Deus está tratando com você, você está dizendo: eu sou melhor do que Deus. Quando você se justifica, você está falando: Deus não tem capacidade para me justificar. Você está roubando a justificação daquele que é o único que pode te justificar. Quando você se levanta para se auto-justificar, o que você colhe é desertos, é situações difíceis, até você perceber que só o Senhor pode te justificar. Eu queria que nessa noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua situação, mas eu quero te dizer: existe um Redentor nessa noite, existe um justificador, aquele que quer aliviar a sua carga, Ele quer te remover dessa situação que você está passando, já tem tempo. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que estão passando por situações que já são longas, e o Senhor não quer que você continue nessa situação. Hoje é dia de você clamar aos pés do Senhor e falar para Ele: Senhor, é o diabo que está fazendo isso, o Senhor está no meu time, vamos para o segundo tempo, e nós vamos vencer essa batalha, vamos para o próximo passo, e o Senhor vai estar comigo. O Senhor vive, o Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele que vence cada uma das minhas batalhas. Eu queria que aonde você está, você vai clamar ao Senhor nesse instante. Você vai falar para o Senhor: Senhor, essa situação não é do Senhor. Reconhece agora quem é o